Olá, turma. Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje, nós iremos trabalhar a gramática lá da página 51 do nosso livro didático, a gramática relativa à unidade 8, certo? Nessa unidade 8, nós vamos trabalhar um conteúdo bastante interessante, porque, de certo modo, nós utilizamos também a nossa língua, né? Faz parte da oralidade, digamos que é um conteúdo que faz parte da oralidade, e nós vamos observar como utilizamos isso no inglês, né, em alguns tempos verbais, e vou dar exemplos também como nós utilizamos até mesmo sem querer essa parte da linguagem oral quando vamos confirmar a uma pergunta, principalmente na oralidade, certo? Então, o nosso conteúdo é a question tag. Question tag seria, se eu fosse traduzir aqui, tag é etiqueta, né? Então seria como se fosse etiqueta de pergunta. Mas na verdade essas afirmações, essas confirmações, nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa língua. Por exemplo, há pessoas que utilizam muito o né ao final, né? Em algumas regiões o vice, o Bolsonaro utiliza o tá ok. Então é mais ou menos essas questões. Eu gosto de utilizar muito a palavra pessoal para confirmar, entenderam? Eu utilizo mais essas questões. Então, esse question tag é mais ou menos uma confirmação de uma pergunta, seja ela positiva ou negativa. Entendeu? Acabei de usar uma question tag. Se fosse isso traduzível para o inglês. Então, a ideia, nosso objetivo é compreender e usar alguns tempos verbais nas question tag em inglês. Então, a ideia é que a gente possa observar como eu faço esse tipo de etiqueta, né? Como eu faço esse tipo de confirmação em alguns tempos verbais, já estudado durante esse ano letivo, ok? Então, na aula de hoje, iremos trabalhar alguns tempos verbais empregados com question tags. Em inglês, as question tags são usadas para pedirmos confirmação de algo que foi afirmado, seja ele positivo ou negativamente. Eu coloquei o conceito aqui abaixo, vou passar para o mesmo, depois eu volto com a explicação do exercício. Pronto, está aqui a parte do conceito. Vamos observar a finalidade de uso, né? E observar a regrinha de como eu utilizo uma question tag, ou tem question, como é melhor chamado. Em inglês, as question tag é usado para pedirmos confirmação de algo que foi afirmado. Então, vamos citar um exemplo simples aqui. Eu posso fazer a seguinte pergunta. Vou citar uma pergunta no português, depois a gente coloca ela no inglês, né? Eu posso utilizar mais ou menos assim. Se eu fosse na nossa língua, a gente poderia utilizar assim. Um outro tipo de pergunta, né? Ela está nervosa. Ela está nervosa, né? Então, ó, aqui, o que é a tem question? É esse aqui, ó, esse termozinho aqui, essa confirmação que a gente utiliza ao final de uma pergunta. Então, isso, é tipo da nossa língua a gente utilizar na oralidade essas confirmações, principalmente em sala de aula. Há muitas pessoas, eu acho que o mais utilizado em cada região é esse né. Você gostou da festa, né? Você fez isso, né? Esse né, eu acho que é quase global para nós brasileiros. Mas existem outras formas, né? Por exemplo, na região de Pernambuco, as pessoas utilizam o vice, na Bahia tem outras gírias. É, talvez a mais famosa aí que corresponde é o tá ok de Bolsonaro, né? Que é essa confirmação. Isso é um exemplo de question tag, certo? Porém, no inglês ele vai utilizar de uma maneira mais formal, utilizando o próprio tempo verbal e a correspondência pronominal, que a gente vai observar agora. Se eu fosse trazer isso aqui para o inglês, vou colocar o exemplo aqui, né? Se eu fosse colocar essa pergunta aqui no inglês, eu vou utilizar, vou trocar o ela por she, eu vou dizer she is, ela está nervosa.
nervous. She is nervous. Vou colocar a tag agora, né? Então, para me fazer esse TagCast aqui, a gente vai repetir o sujeito, né? Se a tag é positiva, eu vou colocar ela negativa, né? Aliás, is not she. Pronto. Então, assim, veja que no inglês ele traz um pouco mais, digamos assim, didático, né? Porque aqui ele vai... Essa confirmação ela é utilizada ao mesmo tempo verbal, que é is. Quando a frase ela é positiva, a tag ela é negativa. E a referência pronominal. Então, se fosse aqui Maria, continuava sendo she. Se fosse John, seria he. Mas ele vai fazer sempre uma referência pronominal, o mesmo uso do tempo verbal, e se a frase for positiva, a tag será negativa. Se fosse uma frase negativa, a tag seria positiva. Por exemplo, se eu dissesse aqui que Maria não está nervosa, she is not nervous, seria is she, beleza? Então, se aqui fosse negativa a frase, eu não colocaria a tag negativa também, e sim positiva, ok? Então, um dado importante aqui, ó. Em orações afirmativas, a TagCast será negativa, ou vice-versa, como eu acabei de explicar para vocês aqui, certo? Quando a minha frase ela é positiva, eu tenho que fazer a tag negativa. E como é que eu faço essa tag aqui, ó? Na TagCast, nós usamos o pronome correspondente ao sujeito. E a detalhe que eu acabei esquecendo de colocar aqui, o tempo verbal é o mesmo utilizado na frase. Para mim fazer a tag, eu vou utilizar o mesmo tempo verbal. Então, aquelas regrinhas básicas lá, a gente vai lembrar sempre de verbos, como utilizar determinados verbos para fazer perguntas, seja ela afirmativa, né? Aliás, uma interrogativa ou negativa. Então, que é o caso do simple present, a gente vai usar o do ou does. Como é o caso do simple past, a gente vai usar o did ou did not, ok? E aí sucessivamente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, agora nós vamos observar alguns tempos verbais, como é que eu faço essa tag, ok? Se vocês sentirem dificuldade, volta, pausa o vídeo aí, dá uma olhada no exemplo que eu transformei aqui acima, né? Quando eu transformei uma frase na nossa língua com a mesma tag no inglês, ok? Então, agora vamos observar as tags com os seguintes tempos verbais. Vamos começar aqui com o verbo to be, né? No simple present, que seria aquele quando eu utilizo lá is, are ou am, né? Para fazer o simple present. Então, vamos observar aqui, eu coloquei 2 exemplos. Peguei principalmente os exemplos que estavam no livro, para ficar mais fácil vocês acompanharem a explicação também por aí, ok? Paul is a player, is not he. Perceba aqui, ó, Paulo é um jogador, não é? Então, qual é a tag aqui, ó? A tag é esse termo aqui que eu vou destacar, beleza? Percebam, o tempo verbal is, repetir aqui, ó, como a frase ela é positiva, eu trouxe ela negativa. Paulo é ele, então repetir o pronome correspondente, como o pontinho lá em cima está colocando, ok? Segundo caso aqui, ó. They are not sick. Eles estão doentes. Eles não estão doentes. Estão. Então, ó, como a minha frase eu tenho aqui negativa, a tag ela vai ficar com positiva, ok? Vou destacar a tag aqui, a etiqueta, né? Agora no simple past, né? O to be no simple past, aquela onde eu utilizo lá was ou were, né? As duas palavrinhas para fazer o simple past. Paul was a good player. Paulo era um bom jogador, não foi? Ou seja, quem é a tag aqui, ó? Utilizei o mesmo tempo verbal, que é o was, né? Como a minha tag a frase estava positiva, eu vou trazer a tag negativa. Destaquei aqui para ficar mais visível. Da mesma forma aconteceu com essa segunda frase, né? The children were not happy. As crianças não estão felizes, estão? Então, quem é a tag aqui? A minha frase estava negativa, eu trouxe a tag positiva.
Perceba que aqui, ó, o tempo verbal é a mesma correspondente na frase, né? E o pronome correspondente ao sujeito, que é crianças. Então, eu trouxe aqui they. Bem simples de fazer, só vocês observarem as bases, observar o exemplo, né? Outro tempo verbal que a gente vai observar aqui é o present continuo. Present continuo é onde eu utilizo lá o verbo to be, né? Mais o verbo principal com ing. No caso aqui, para fazer tag, eu vou usar a mesma coisa que eu uso aqui, ó. Apenas o verbo to be. Vou mexer apenas com o verbo que é considerado auxiliar. Beleza? She's at the cake. Eles estão comendo o bolo. Então, eles estão comendo o bolo, não estão? Então, eu trouxe aqui a tag, frase positiva, tag negativa. Observe o tempo verbal e observe o sujeito da frase. Segundo caso aqui. Choose students are read very well. Are not they? Ou seja, frase positiva, tag negativa. Destaquei aqui, coloquei, observei o tempo verbal, né? Are. Utilizei que a frase era afirmativa, eu coloquei da forma negativa e o pronome correspondente ao sujeito. Lembrando aqui quem é o sujeito da frase. Choose student, aqueles estudantes. Então, troco por eles, né? Bem simples. No outro caso aqui, ó, past continuo, é quase a mesma ideia, né? Eu vou aplicar apenas o to be aqui, observando ele no past, no passado. Então, ou seja, as palavrinhas was ou were para fazer o passado. Então, só mexo com ela, não vou mexer com o verbo principal, não. Então, ó, the man was working, was not he. O homem estava trabalhando, não estava. Então, a tag é essa aqui, ó. Se fosse na nossa língua, a gente dizia, o homem estava trabalhando, né? Não, já fez a tag, era bem mais simples, né? Segunda frase aqui, ó, frase negativa. You are not sleeping, were you? Você não estava dormindo. Estava, peguei a tag aqui, ó, destaquei, frase minha era negativa, então a tag vem positiva. Galera, não esqueçam, agora o tempo verbal. Simple present. Aquele danadinho lá que precisa do do, né? Ou does, para a terceira pessoa. Então, nesse tempo verbal, eu tenho que observar aqui como se comporta a frase, né? Se ela é uma frase afirmativa, então eu vou utilizar lá a minha tag, eu utilizo sempre com auxiliar. Então, no Simple Present, eu vou precisar desse auxiliar aqui, por isso que eu deixei ele em evidência, né? Por exemplo, aqui, ó. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Terceira pessoa, né? Tá aqui o S. Então, a tag aqui que eu vou destacar agora, ó. Ela ama chocolate. Does not she? Ou seja, eu vou precisar aqui do auxiliar does. Como essa tag ela vai ter que ser negativa, né? Então, eu coloquei o not e o pronome correspondente ao sujeito. Beleza? Então, ó, por que eu coloquei o does not? Porque ele está no simple present, ó. O sinal de simple present aqui, né? Beleza? Segundo caso aqui, ó. Nessa frase, ó, vocês percebam que ela é uma frase que é negativa. Então, para mim fazer a tag, eu não vou utilizar o not, né? Por exemplo, they do not study on Saturday. Eles não estudam na segunda. No domingo, estuda. Então, ó, quem é a minha tag aqui, ó? Do they. Destaquei aqui, né? Vocês percebam aqui, ó, que como essa frase ela tá no simple present e ela é negativa, então a minha tag ela vem positiva, ok? Bem simples aí. É só vocês lembrarem como é que eu fazia perguntas no simple present e frases negativas no simple present, que é a mesma regrinha, né? Para fazer a tag. Então, se a frase ela é afirmativa, a tag ela é negativa. Se a frase ela é negativa,
a tag ela vai ser positiva. Sempre observando o tempo verbal e a correspondência do pronome para o sujeito, beleza? No caso aqui, ó, não é coincidência, ó, o sujeito está na forma pronominal, mas tanto faz. Aqui poderia ser Mary, né, poderia ser Julie, que o verbo, aliás, a tag aqui aparecer sempre a presença de um pronome, sempre a referência pronominal do sujeito, ok? Agora, o último tempo verbal trabalhado por nós, né, o simple past, passado simples. Como é que vai acontecer isso aqui? Ó? A mesma ideia. Deixa eu colocar em evidência aqui os auxiliares, né, que eu vou utilizar, né? Pronto. Eu vou utilizar o did, né? Did, para fazer o passado. Seja ele negativo, acrescentando not ou não. Então, vamos lá. Esse aqui é o verbo sang, que é o verbo cantar, é um verbo irregular. Então, ele está no passado aqui, né? John sang yesterday. Didn't he? Ou seja, John cantou ontem. Não cantou. Então, quem é a tag aqui, ó? O verbo, né? Passado, mais a referência de pronome. Se a frase está afirmativa, a minha tag vai ser negativa, beleza? Agora eu inverti aqui a frase, eu coloquei ela no negativo. Ó. John did not sing yesterday. Did he? John não cantou ontem. Cantou, se fosse traduzir, né? Ou seja, essa aqui é a minha tag. Vocês observaram que ela agora ficou uma tag positiva, porque a frase ela é uma frase negativa. No primeiro caso aqui, ó, a tag é negativa. Por quê? Porque a frase ela é afirmativa. Beleza? Então, na nossa língua, a gente não repete a gente não repete essa ação para confirmar. Dificilmente. Nós utilizamos alguns jargões, né? Como tá ok, como né, como entendeu, né? Como vice em algumas regiões da Bahia e Pernambuco. Então, a gente utiliza essa parte na oralidade. No inglês, vocês perceberam aí que ele formaliza com o tempo verbal, né? Mais a troca, a referência do pronome para o sujeito, ok? Obedecendo cada tempo verbal. Na atividade, eu trouxe aqui, eu vou colocar um exemplo de cada para ficar mais simples, né? Para ficar mais direto. Acho que dá certo. Pronto, nessa primeira questão, que está lá na página 52, vocês vão completar, né, cada frase usando o a quer se eu tenha apropriado. Então, um exemplo aqui da letra A, né? Observem sempre o tempo verbal, pessoal. Ó, tempo verbal na frase. Primeiro observa o tempo verbal para poder fazer a tag. Se não complica, ok? Ó, letra A, she is nervous. Essa aqui, ó, o tempo verbal é o simple. Aliás, esse tempo verbal aí é o verbo to be, né? Onde eu tenho o simple present, o verbo to be no simple present. Essa B também é o verbo to be no simple present. Né? Essa letra C, ó, eu tenho aqui o past contínuo, né? O passado contínuo. Esse daqui eu vou ter o binds, tem um S, ó, então eu vou ter simple present, aquele que eu preciso do ou does, né? Beleza? Então observa, essa aqui eu tenho lá o simple past, ó, terminação de ed. Então é bom você observar. Essa aqui também é o verbo irregular, tá no passado, o went, ok? Então é bom observar. Dá um exemplo da letra A, né? Essa letra A ficou eu acabei colocando como exemplo, né? Ficou esse mesmo de lá. Ó. She is nervous. Is not she, né? Não tem nem como recolocar aqui, ó. Esse mesmo exemplo que eu acabei dando lá embaixo. Pronto. Observe o tempo verbal e faça a correspondência lá de acordo com a 51, na página 51 e 52, vocês vão ficar melhor observando o exemplo, né? Primeiro identifica o tempo verbal
para em seguida fazer a tag, ok? Se a tag for, no caso, a frase for afirmativa, a tag vai vir negativa, né? Assim. Essa segunda questão aqui, vocês vão marcar as colunas de acordo com a tag, né? A tag que corresponde à frase. É como se fosse colocar a etiqueta aqui na pergunta, beleza? Observe o tempo verbal, onde se encaixa cada uma, né? Ó, observou. O mesmo tempo verbal, lembrando, vai ser colocado na pergunta, né? Então, a gente já sabe que essa letra A ela tem que vir para cá, ó, porque é o to be no present, né? Assim, ó. A frase está positiva, a tag vem negativa e vice-versa, né? Ok? Terceira. Essa terceira aqui, pessoal, vocês vão criar uma frase para cada tag. Aqui é o contrário, né? Ó, nessas outras vocês vão observar, criar a tag. Essa aqui vocês vão criar uma frase que possa corresponder a uma tag aqui, né? Lembrando, ó, essa tag do futuro aqui, ó, é só auxiliar, a mesma ideia, ok? Vamos fazer o seguinte, trazer essa tag aqui para vocês. Ela dá um espaço aqui. Eu posso dizer assim, she will be. Ela não estará feliz, tem que colocar um note. Will not be. Ela não estará feliz. Happy. O que veio aqui agora. Isso aqui, aí cabe essa mesma tag lá. Vou repetir a tag, certo? Will she. Pronto. Essa aqui fica como um exemplo da letra C, que foi a única que a gente não aplicou lá, né? Letra C. Vou pegar aqui que está como negrito. Ó, pessoal, esse aqui ficou o exemplo da letra C, porque a gente não deu o exemplo, né? Foi o único tempo verbal que a gente não falou, que era o verbo futuro. Esse tempo verbal a gente vai trabalhar no 9º ano. Então, o autor é meio maluquinho, ele colocou aqui esse tempo verbal que não foi trabalhado. Então, eu estou dando um exemplo já aqui, certo? Esse will aqui é um indicador de futuro. A gente vai ver no nosso primeiro bimestre do 9º ano, ok? Primeiro a segundo capítulo do 9º ano. Pronto, então eu dei o exemplo da letra C para ficar mais fácil aqui, ó. Já que foi um tempo verbal que a gente não trabalhou. Vocês perceberam que aqui, ó, só coloquei ele negativo, né? E porque a minha tag estava afirmativa, beleza? Já assiste aí e coloque a resposta na letra C. Pronto, essa quarta questão aí, é onde vocês vão usar a tag, né? Para as frases abaixo. Então, mais simples ainda, né? Percebam aqui, ó. Isso aqui eu tenho um exemplo de simple present, ela está negativa, então eu tenho que pegar aqui um simple past, um do, né, ó, que esteja afirmativo. Então vem esse aqui, o do day, né? Ok? Bem simples aí. E aí você vai encaixando de acordo com o tempo verbal e a necessidade de ser negativa ou afirmativa a sua tag, ok? Essa quinta questão aí, vocês vão marcar as frases corretamente. Galera, nesse caso aí, ó, como ele diz as frases, então vai ter mais de uma que está correta, de acordo com a sua tag, ok? Se a gente parar para analisar, ó, dá uma olhada nessa frase aí, ó. Marlon come frutas. Ó, essa tag aqui tá certa, essa letra A. A frase ela tá afirmativa. A tag teria que estar negativa. Então, essa aqui não está certa. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Ó. A letra A não pode ser marcada. Por quê? Porque a tag está errada, porque teria que ser uma tag negativa. Does not he, né? E aqui está só does he. Ok, pessoal? Então, vai ter mais de uma frase aí que está correta. Perceba que ele colocou até no plural. Não é isso?
Sexta, complete o diálogo. Essa sexta aqui é um texto, né? E aí vocês vão observar, eu coloquei só o início dele aqui, porque é um texto bem longo, não teve como eu colocar como foto aqui, ó. Vocês vão observar e vão criar a tag. Para vocês criarem a tag, não se preocupe, apesar de ser um texto longo, vocês vão observar só quem é o sujeito que está anterior e o verbo utilizado. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu sei que aqui é o simple past. Paulo, you were there yesterday. Você chegou ontem. Você chegou ontem, não chegou? Então, no caso aqui, eu vou ter que colocar there, né? D, not, ou abreviado ou não. E o sujeito da frase que é your, beleza? That not your. Então, só trazer para aqui, beleza? Qualquer dúvida, principalmente nessa questão que eu não coloquei toda, vocês podem tirar no nosso horário. Mas aqui, ó, não se preocupe, vocês vão observar sempre a frase, o, o, o conceito anterior da tag para vocês fazerem, certo? Esse exemplo aqui vale para todos. Vocês vão observar para quem a tag está se referindo, quem é o sujeito que você vai precisar utilizar na forma pronominal. E o tempo verbal utilizado na tag, para você observar qual foi o tempo verbal utilizado na frase. Beleza? Então é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Qualquer coisa a gente tira a nossa dúvida. Tá ok?